Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá pessoal, bom dia a todos. Mais uma vez estamos juntos para dar continuidade no nosso curso básico de Teologia Bíblica. Nós estamos na lição 17, então nós vamos hoje falar sobre o batismo com o Espírito Santo. A Giovana falou que estava ansiosa por essa lição, né? Mas é como eu falei, eu entendo que é algo assim, quando eu digo simples, não significa que não é profundo. Simples no sentido de compreender. Mas como nós temos que desconstruir ideias humanas que são inseridas dentro do estudo, ou dentro desse assunto, aí eu diria que é mais complicado a gente desconstruir os preconceitos, né, adquiridos, do que realmente compreender o assunto, porque o assunto em si, ele se apresenta de modo bem simples à compreensão, tá bom? Semana passada nós estudamos sobre a presença interior do Espírito Santo, né? E nós tratamos aquela lição como a primeira medida do Espírito, não é? E nós vimos que o único que recebeu o Espírito, vamos dizer assim, de forma plena, sem restrições, foi Jesus. Agora, nós recebemos medida do Espírito, com um determinado propósito, tá bom? Isso aqui é uma forma didática da gente ensinar, para a gente compreender as ações de Deus, tentar compreender, né? As ações de Deus dentro desse assunto, tá bom? Bom dia, Kate, bom dia, Marta, é bom ver vocês aí. Então, nós recebemos medida, ou seja, uma atuação diferente, de acordo com a vontade de Deus, não é? Então, a gente tem que respeitar, eu diria, que o que Deus apresenta, né? A vontade de Deus. Ele deu de um modo para os apóstolos e ele dá de um modo para nós. Mas é o mesmo Espírito, não é um Espírito para os apóstolos e outro para nós. É o mesmo, né? Tá bom? Então, nós vamos tratar essa lição como a segunda medida do Espírito Santo, falando do batismo com o Espírito Santo, como está sendo apresentado aí, tá bom? Então, antes de começarmos a falar sobre o batismo com o Espírito Santo, é importante frisar que a expressão batismo do Espírito Santo nunca aparece no Novo Testamento. Você já ouviu falar dessa expressão, batismo do Espírito Santo? Você já ouviu? Dá um sim aí para mim, se você ouviu. Coloca um sim aí, se você já ouviu. Batismo do Espírito Santo. Você já ouviu essa expressão? Agora, essa frase, na verdade, ela não aparece em nenhum lugar no Novo Testamento. Agora, uma forma ou outra da frase batizar com o Espírito Santo aparece somente 6 vezes no Novo Testamento, tá bom? O pessoal fala assim, no mundo religioso, a Kate, no nosso mundo é comum, sim. Marta, sim. Milhares de vezes, Marta. O Gaspar falou que não. Acho que lá em Moçambique não é tão comum, talvez, né, Gaspar? Tá bom? Mas aqui no Brasil é bastante comum essa expressão no meio pentecostal, tá bom? Agora, ela não existe no texto do Novo Testamento. Isso aí não existe, batismo do. Porque, na verdade, quando você fala batismo do Espírito Santo, você está falando de algo que é feito pelo Espírito.
E nós vamos ver que não é o Espírito, o batismo com o Espírito não é realizado pelo próprio Espírito, mas sim por outra pessoa, que nós vamos verificar aí qual é, tá bom? Ou quem é, né? Melhor assim, só para você entender, tá? Então, nós vamos observar algumas escrituras para a gente poder compreender esse tema, que eu diria que é de suma importância para nós que cremos em Jesus, tá bom? Então, primeiro ponto aí que nós vamos trabalhar é o batismo com o Espírito Santo. Ele foi profetizado em primeira mão por Jesus, não é? Ele foi profetizado. E eu gostaria de chamar a sua atenção agora para alguns aspectos dessa profecia. O batismo com o Espírito Santo, ele aparece em Mateus, em Marcos, em Lucas e no livro de Atos. Então, nós vamos trabalhar com esses trechos para que a gente possa compreender, mas também explicar para as pessoas por que nós anunciamos, vamos dizer assim, desta maneira, não é? Ok, tem algum microfone ligado aí? Já desligou? Beleza, tá bom. Então, abra comigo em Mateus capítulo 7. Nós vamos analisar alguns textos, tá bom? Não dá para a gente analisar todos, mas alguns textos dá para a gente analisar. Então, em primeira mão, nós dizemos que o batismo com o Espírito Santo, ele foi profetizado, não é? Então, ele foi profetizado. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Ele foi profetizado. Mateus capítulo 3, apesar de aí estar na sua lição, versos 11 e 12, nós vamos ler um pouco mais por conta do contexto. E aí eu vou fazer algumas perguntas, e lembra que a gente já ensinou isso para você lá no começo do curso, não é? Bom dia, Adriana, seja bem-vinda. Nós ensinamos como a gente pode interpretar de um modo correto, sem ultrapassar o que está escrito, tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Para isso, aqui nós estamos no início do ministério de João Batista, e, consequentemente, o início do ministério de Jesus, não é? Mas essa parte que vamos ler aqui diz respeito ao ministério de João Batista. A partir do capítulo 3, verso 7, preste atenção no contexto, que aí facilita o entendimento, tá? Vamos lá, então. Diz assim, Mateus capítulo 3, do 7 ao 12. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, aí está
a primeira leitura que fizemos a respeito desse assunto, como eu disse, não é um assunto difícil, mas difícil é desconstruir o preconceito religioso que existe em cima dele, né? Ou seja, aquilo que a pessoa aprendeu. Então, nós dizemos aí que o batismo com o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele foi profetizado. E por que nós dizemos isso? Porque João disse, ele batizará. Então, é uma profecia lá, lembra bem, nós estamos fazendo a exegese do texto. Então, nós voltamos para lá, estamos vendo o que aconteceu. Depois nós vamos fazer a aplicação, tá bom? É interessante você observar quando ocorre essa questão da exegese e da hermenêutica, ok? Mas antes disso, nós precisamos fazer algumas perguntas. E eu vou fazer, e aí você, se puder, responde o mais rápido que puder. Com quem ou quem são os personagens que estão envolvidos nessa história? Quem são os personagens? Você consegue identificar os personagens? Se você conseguir, coloca aí para a gente, né? João Batista, isso, os fariseus, os saduceus, ok, Giovana, Odair, Reinaldo, isso mesmo. Então, nós identificamos os personagens, ok? Então, isso é importante. É importante você identificar os personagens. Então, quem é que está ensinando sobre o assunto? É João Batista. João Batista é quem está ensinando. E aí, ele deu uma mensagem para um grupo de pessoas, que aí são identificados como os fariseus e saduceus. E ele disse, lá no verso 7, quem deu a ideia para vocês de fugir da ira vindoura? Não é? No verso 8, ele diz, antes, vocês precisam mostrar frutos que mostrem a dignidade, né? Frutos dignos de arrependimento. Ou seja, por que João Batista disse isso? Porque eles estavam se orgulhando de serem descendentes de Abraão e estavam achando que isso resolveria a vida deles. João Batista vai dizer, não, precisa mostrar fruto digno de arrependimento, tá bom? Aí ele vai dizer, no verso 10, o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, qual é o assunto que João Batista está trazendo para esse momento? Qual é o assunto? Alguém gostaria de colocar aí? Qual é o assunto? O que significa isso? O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Qual é o assunto? Ele lançou aí no verso 10. Qual é o assunto? O assunto, alguém tem alguma ideia? Se quiser colocar, pode colocar aí, tá bom? O assunto, então, eu vou dizer, o assunto aqui é julgamento. O julgamento, o assunto, tá bom? Então é importante. Opa, bom dia, Lene. Seja bem-vinda. Então, o assunto é julgamento. Aí ele vai dizer como Deus fará a separação nesse julgamento. Percebeu? Como Deus vai fazer a separação nesse julgamento? Então, no verso 11, aí sim, ele vai dizer, olha, eu batizo vocês com água, eu, João Batista, mas vem um aí que é mais poderoso do que eu, ele vai batizar vocês, depois de mim, não é? Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Se o assunto lançado no verso 10 é julgamento, e ele está dizendo, alguém vai vir e vai batizar com o Espírito Santo e com fogo,
Então, ele está falando de 2 tipos de batismo. Mas antes de eu explicar um pouco mais, diga para mim o significado da palavra batismo. Diga. Aí eu vou explicar mais alguma coisa. Isso são coisas que a gente faz para você lembrar o que já foi dito, né? Mas é importante você falar. Qual é o significado da palavra batismo? Opa, chegou um bocado aqui de coisa. Isso, Cristiane. Imersão. Isso, Giovana. Imergir. Danilo. Sepultamento. Ótimo. Agora sim, Reinaldo também. Maravilha. Maravilha. Se você já sabe o significado da palavra batismo, então quando João Batista está dizendo, olha, ele vai imergir uns em água e ele vai imergir uns em fogo. Então ele está falando de 2 questões que envolvem salvação para uns, condenação para outros. Então, o fogo aqui não é bom. Se alguém já quis ser, do nosso grupo aqui, já quis ser batizado com fogo, agradeça a Deus por não ter sido ouvido. Tá bom? Agradeça a Deus. Por quê? O batismo com o Espírito Santo, João Batista estava falando a uma audiência mista entre amigos e inimigos de Jesus. Quem são os amigos? São os que serão batizados com o Espírito Santo. Quem são os inimigos? São aqueles que receberão o batismo com fogo. Tá bom? Então, os inimigos de Jesus, são aqueles que não aceitaram as palavras dele. E iam receber o batismo ou seriam imersos com fogo. E por que nós precisamos dizer desta maneira? O verso 10 anunciou o julgamento, lembra? Agora, olha o resultado do julgamento no verso 12. No verso 12, você tem o resultado do julgamento. Olha lá o verso 12. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro. Quem é o trigo? Ou quem são esses que fazem parte do trigo? São os que receberão o batismo com o Espírito Santo. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Quem são essas pessoas? São aqueles que rejeitaram as palavras de Jesus, como os fariseus. Então, essas pessoas serão lançadas no fogo. Então, aqui está falando de 2 imersões. 2 imersões. Uns serão imersos no Espírito, salvação para estes, porque como nós já vimos, o Espírito tem a função de selar, não é? Não tem essa função? Então, é salvação para esses. Agora, uns serão imersos no fogo, para esses, condenação. Tudo bem? Agora, só para você perceber algo, abra comigo em Marcos 1, 7 e 8. Está falando do mesmo assunto, e eu vou fazer uma pergunta para você, para ver se você está conseguindo acompanhar o raciocínio. Por quê? Porque a história é a mesma. A história é a mesma, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Abra em Marcos 1, 7 e 8. A história é a mesma, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu quero ver se você está entendendo. Tá bom? Vamos lá. Marcos 1, 7 e 8 nos diz, e esta era a sua mensagem. Você consegue perceber que é a mesma história, não é? Eu espero que sim, porque você deve ver na sua Bíblia aí, que se você pegar o texto paralelo, aí vai estar lá. Mateus 3, de 1 a 12, Lucas 3, de 1 a 18, lá no comecinho, lá. Enfim, as Bíblias trazem isso, para mostrar que é a mesma história. Mas olha no verso 7 e 8. E esta era a sua mensagem. Mensagem de quem? De João Batista. Depois de mim
vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. A mesma história, tá vendo? Eu, João Batista, os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Cadê o fogo aqui? Vai para, segura em Marcos, e vai para Atos 1, 4 e 5, onde, depois da ressurreição, Jesus falou algo sobre o mesmo assunto. Olha que interessante. Atos 1, 4 e 5. Segura em Marcos, tá bom? Agora nós vamos fazer a pergunta. Atos 1, 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, os apóstolos, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Cadê o fogo aqui também? Então agora vem a pergunta: por que o fogo? Porque Mateus e Lucas, nós não lemos Lucas, mas Lucas menciona batismo com Espírito Santo e com fogo. Por que Marcos não introduziu o final da expressão e com fogo? Vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? E porque Jesus também, depois da ressurreição, quando está instruindo os apóstolos a permanecerem em Jerusalém, ele não disse: vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Por que essa expressão não aparece em Marcos e nem em Atos? Alguém gostaria de falar? Opa, o Daí perguntou: por que estavam entre amigos? Está perguntando para mim, não é? Eu acho, não é? Eu acho que é. Mais alguém? Já respondo, tá? Já respondo. Mas alguém tem mais alguma ideia? Por que não é mencionado e com fogo em Marcos e nem em Atos? Alguém tem mais alguma ideia? Então vamos lá. Então vamos avançar. Vamos avançar. Opa, chegou mais uma. Vamos ver. Não foi colocado a situação de julgamento, falando apenas da parte da salvação. Boa, Reinaldo, boa observação. Esse é um assunto que, vamos dizer assim, ele até toca no assunto, mas a ênfase não é essa naquele momento, tá bom? Ele até toca no assunto, mas não é essa a ênfase. Agora, isso é uma questão contextual, gente. É contextual. E o Odair fez a pergunta: por que estavam entre amigos? A resposta é um sim com caixa alta. Por que ele não menciona com fogo? Porque o batismo com fogo é para os inimigos. E os inimigos não são mencionados. Não são mencionados, tá bom? Então, o assunto de julgamento ali, ele não está em evidência mais, apesar de ser a mesma história. O Marcos nem tocou no assunto. Jesus não tocou no assunto, porque o contexto deles é diferente. No caso de Jesus, né? Que ele está falando que os apóstolos, melhor, né? Os apóstolos, eles devem se preparar para a descida do Espírito Santo. Marcos é a mesma história. É a mesma história. Porém, Marcos não tocou no assunto de julgamento, ele não tocou, apesar de falar da mesma história, tá bom? Agora, o contexto vamos agora falar dentro do contexto de todos do assunto. Os inimigos não são mencionados. Portanto, o batismo com fogo também não deve ser, porque o batismo com fogo é para os inimigos de Jesus, que são aqueles que rejeitaram o evangelho. Tá bom? Então, se você algum dia pediu para ser batizado com fogo, agradeça a Deus por não ter sido atendido.
Porque o fogo ali representa destruição, representa o julgamento de Deus para os inimigos de Jesus. Tudo bem? Se você tiver alguma pergunta, você vai fazendo aí. Eu vou avançando agora, tá bom? Então, nós podemos dizer, nós já vimos, o batismo com o Espírito Santo aconteceria enquanto os discípulos estavam esperando em Jerusalém, tá bom? Nós dizemos aí. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele foi uma promessa. Ele foi profetizado, ele foi prometido. Então, faz muito sentido o não ser mencionado o fogo, uma vez que o fogo envolve condenação, e a condenação é para os inimigos. Então, só para a gente resumir esse ponto, batismo com o Espírito Santo e com fogo reflete duas imersões, uma vez que a palavra batismo significa imersão. Uns serão imersos no fogo, outros serão imersos na salvação, tá bom? E um vai receber salvação e o outro condenação. Vamos lá. Não foi colocado a situação de julgamento, falando apenas da parte da salvação. Interessante. Muito obrigado pela explicação. Ok. Deus abençoe, Reinaldo. Eu sempre associava Mateus 3 com Atos 1, porque o Espírito Santo veio com línguas de fogo, aprendendo, todo dia. Maravilhoso. O fogo mencionado em Atos 2, que nós vamos ver ainda, lá o fogo é mencionado, em Atos 2, de 1 a 4, não é? Mas veja bem, lá é mencionado para dizer, para mostrar o poder com que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. E lá o texto deixa bem claro, é como de fogo, ou seja, aparência de fogo. É uma manifestação visível do poder de Deus. Nós vamos falar sobre isso também depois, tá? Mas é isso. Tudo bem? Vamos lá então, vamos continuar. Espero que você esteja acompanhando. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Terminamos a primeira parte da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade no nosso curso, assistindo as próximas partes desta lição e assim nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.